BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A IA aplicada ao compliance ajuda empresas a identificar riscos, monitorar condutas e analisar grandes volumes de dados com mais agilidade. Mas seu valor depende de governança, critérios claros e supervisão humana. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou seu host, Gabriel Bigino, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Lucas de Carvalho Silveira Bueno, advogado no IW Melchett e atualmente é alocado em uma multinacional de tecnologia. Sua trajetória inclui a formação pela PUC São Paulo, especialização em Direito Societário pela FGV e LLM em Direito Concorrencial Europeu na Brussels School of Competition. Lucas, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite, viu? Esqueci mais um ponto, Lucas, importante de incluir na sua biografia, que né, você é meu primo, então... Pô, Gabriel, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar desse podcast, onde muitas pessoas bem conceituadas já passaram. Como você bem disse, somos primos, e você sabe, né, que nossa família só tem advogado. Então, foi por isso que eu escolhi o direito. Nunca fui bom de exatas, então falei, onde eu posso ir, né? E com a experiência de discutir muito sobre direito com meu pai, meus irmãos, tenho 3 irmãos, 2 advogados e o meu pai também é advogado. O direito sempre foi um assunto muito recorrente lá em casa. E com isso eu decidi ir para o direito e, como você disse, minha trajetória envolve diversas matérias. Comecei pelo direito societário, estagiei nessa área, trabalhei como advogado nessa área até 2016 e aí resolvi mudar para concorrencial. Meu irmão mais velho é advogado na área concorrencial, essa área me atraiu e aí fiz essa transição de carreira. Trabalhei no Sescom, que foi uma ótima escola para mim, né, nessa área, e aí resolvi fazer meu LLM, me especializando mesmo, né, nessa matéria do direito. E Lucão, você quando foi fazer o LLM, você também chegou a trabalhar lá no Skadden, né, que é um dos principais escritórios mundiais aí. Hoje a gente está falando entre os 10 principais no mundo. E como que foi atuar lá? Foi bacana essa experiência internacional? Foi sensacional. Esse LLM que eu fiz, ele é bem diferente dos LLMs tradicionais. Ele também é 1 ano, mas ele é focado em pessoas que já estão atuando, né? Não é tão acadêmico, é mais prático. E aí, minhas aulas permitiam que eu trabalhasse em conjunto com meus estudos. Então, por muita sorte lá, né, e muito networking, muito esforço em networking, eu consegui essa vaga lá no Skadden, foi sensacional. Como você disse, é um escritório gigantesco. E Lucão, tem um ponto que é legal, que eu acho legal você trazer. Você é um cara que é esportista, né? Você, o Maurício, muita gente aí da sua família se veleja, tudo. E você me contou essa história do Skadden, que você estava nadando lá e você conheceu uma sócia do Skadden, não foi algo assim? Como que foi isso, cara? Sim, não, cara, isso foi muito engraçado, uma baita coincidência. Mas é assim, né, isso mostra que você tem que se direcionar seus esforços. Quando eu cheguei lá em Bruxelas, a primeira coisa que eu fui fazer é onde tem uma academia perto de casa. E aí, eu viciado em academia, né, em esportes, falei, vamos ver onde tem. E aí, na rua de casa, tinha não só uma academia, mas uma baita academia, que é muito conhecida lá, principalmente entre os advogados e as pessoas que trabalham na European Commission e nas instituições europeias. Que da hora. Porque Bruxelas é onde tem, né, o Parlamento Europeu, a European Commission, etc. E sim, eu me inscrevi na academia falando, pô, lá eu vou poder fazer bons contatos, além de treinar. E, de fato, estava fazendo minha aula de natação lá e fiquei muito amigo de um italiano. Ele já tinha vivido no Brasil, e ficamos muito amigos, ele conhecia todo mundo lá, né, o cara descolado, cinquentão, italiano, solteiro, conhecia todas as mulheres da academia. E aí, eu contei minha história para ele, e ele, pô, cara, conheço uma General Counsel aqui Sensacional. de uma escritório que trabalha, que é focada na sua área, vou te apresentar. Então, durante uma aula de natação, nós 3 estávamos na aula, ele me apresentou a ela foi super simpática e falou, não, gostei de você, vou te colocar lá no Skadden.
Cara, Então, que animal. ela se empenhou realmente, foi muito bacana da parte dela, e ela se empenhou em me colocar lá, porque foi bem difícil, mesmo com a ajuda dela. Não Passei por imagino. todo o processo seletivo, etc. E foi uma baita experiência, né? Trabalhar num escritório desse porte. Sensacional. E aí você voltou para o Brasil, você continuou na área de concorrencial, né? E Isso. aí, e como que foi isso, Lucão? Como que foi essa volta? Eu tive um azar de Uhum, pegar a pandemia lá durante o meu LLM. Então, uhum. o segundo semestre, né, dos meus estudos e praticamente todo o meu trabalho no Scadem foi remoto, infelizmente. Putz. Mas o Scadem também fez algumas medidas boas para todo mundo se conhecer e fazer o network. Então, Uhum. a gente tinha reuniões semanais com todos os advogados, com todos os staff. Eu trabalhei numa área muito específica lá, que eu acho que é interessante comentar, Claro. que é algo que não existe ainda, ou se existe, é muito pequeno no Brasil, a área de Knowledge Management de Ah, que escritório. legal. Sim. Tá começando a chegar no Brasil. Quer dizer, chegando em alguns escritórios estão. Então eu trabalhei nessa área e foi muito interessante, principalmente para minha formação, Uhum. porque eu já tinha experiência, né? Eu já vinha de 3 anos trabalhando, atuando com concorrencial, e aí fazendo atos de concentração e defesas, né, de empresas em investigações do CAD. Então, lá eu atuei mais nessa área que foi mais, entre aspas, acadêmica, voltada para o escritório. Então, a gente Sensacional. dava todo o suporte para os advogados no trabalho deles, no sentido de pesquisar jurisprudência, criar base de dados no escritório. Então, a gente mapeava Uhum. todos os, todas as multas já aplicadas pela Comissão Europeia em cartéis, em caso de cartéis, todos os casos já bloqueados pela Comissão Europeia, por que foram bloqueados, quais foram os argumentos, que mercados envolviam. Eu também ajudava todos os sócios em materiais para webinars, para apresentações. Cara, o conhecimento que eu adquiri fazendo esse trabalho, eu acho que é muito maior do que se eu tivesse atuado onde eu já atuava aqui no Brasil. Então, eu acho que isso é uma parte muito específica e interessante. E o Skaden tem outra coisa muito interessante que eles têm um alcance global, né? Eles têm escritório Uhum. no mundo inteiro. Então, eles têm essa área em cada país. Então, se algum advogado aqui, lá na Europa, pô, já era tipo 2 da manhã, eles trabalhavam, né, madrugada Sim, dentro. sim. Então, 2 da manhã não tem mais o knowledge management aqui no meu escritório. Eles podiam acionar qualquer lugar do mundo que estava online, e aí eles buscavam na base de dados dos próprios CAD ou ajudavam a achar a informação que eles precisavam. Isso é muito legal. Sensacional. Não, e Lucas, isso é super legal porque a gente tá falando de know-how, né? Exato. Cara, é estratégico pra caramba. Então, se você tem uma base de conhecimento bem consolidada, isso é uma das principais dores aí dos grandes escritórios que a gente vai ver, que falta essa base de conhecimento consolidada, tudo num só lugar, porque a gente vê que é muito disperso, né? Então, Exato. quando vê um negócio bem organizado, de acordo com, né, tudo certinho, é muito bacana, Lucas. Que legal, cara. Somente E- conhecimento do que a escritório já fez. Uhum. E aí acho que vai conectar muito com o que a gente vai falar mais para frente, Sim. da capacidade de aplicar a IA no trabalho. E isso vai Uhum. depender muito da base de dados que você tem para trabalhar. Sensacional. E, Lucas, qual que é o nome dessa General Counsel? Assim, me lembro muito bem dela, Iliana Drutskoy. Bruxelas é um hub, né, internacional. Uhum. Então, ela é russa, tinham portugueses, gregos. Trabalhei Da com muitas pessoas diferentes. bem cosmopolita, né? E, Lucão, aí você voltou para o Brasil, você veio, você já foi, você voltou para o Sescom, Na verdade, imagino? voltei para o Melo Torres, Ah, advogado. legal. Recebi. Quando eu fui, né, apesar de ter uma ótima relação até hoje com o pessoal do Cisco, eu fui de forma independente. Uhum. Então, eu saí do escritório, fiz o LLM, e na volta conversei com o Cisco, conversei com diversos escritórios, mas recebi uma oferta muito bacana do Melo Torres, uma proposta bacana de trabalho, Uhum. e acabei indo para lá, trabalhar com o Fabrício Cardim. Ah, que legal, cara. E aí você também trabalhou em grandes casos lá, né, Lucão, de Sim. policial, tudo. Teve uma experiência bem bacana. E aí, Lucão, hoje você tá aí, tá atuando com uma grande multinacional, né? E como que tá sendo essa experiência aí? Isso, surgiu uma oportunidade de trabalhar ainda com concorrencial, mas também compliance nessa multinacional. Assim, tem um nome gigantesco, é uma empresa gigantesca, e aí acho que agregaria para mim, entendi que agregaria trabalhar em ver a visão do cliente, né? Então, eu Da fiz hora. essa transição para ver a visão do cliente e como aplicar o que eu já fazia, né, de Uhum. assessoramento jurídico, pois lá no Melo Torres eu também fazia compliance e proteção de dados. Uhum. Então, como aplicar isso na prática, né? E ver quais são as dores do cliente, exatamente.
Sensacional. Aí, Lucão, como que é atuar nessa área? Porque é legal você fez essa migração, mas como que é? É um negócio meio, vamos falar, é mais para gringo ver esse negócio, tem uma importância real, como que é isso? Não, tem importância real, a empresa leva muito a sério. Eu acho que é diferente do compliance. É diferente primeiro porque eu trabalho com a América Latina, então Uhum, meu trabalho lá é prestar assessoria jurídica e de uhum, compliance para os escritórios locais de cada país, que tem seu próprio jurídico e compliance. Então, eles escalam diversos assuntos para mim, e eu também tenho como competência tentar fazer um balizamento, né, do nível de trabalho de cada país para que seja algo nivelado para cima. Então, sempre tentar levantar e melhorar os compliances locais. Então, o compliance lá, ele não vê só ética uhum. e corrupção. Ele vê o concorrencial, então, o relacionamento entre a empresa e seus clientes, que também atuam no mercado. Então, há uma relação concorrencial aí de vertical e também entre concorrentes, então horizontal. Então tem que tomar diversos cuidados. Pois a empresa tem um market share alto, então ela tem que tomar diversos cuidados em compliance concorrencial. E também outro foco muito grande são os segredos comerciais. Você viu que recentemente na mídia tem uma batalha grande nessa Sim. área de Entre segredo duas, comercial, e como as empresas estão usando isso para concorrer no mercado, né? Então, nós temos uma grande proteção aos segredos comerciais e também, né, um cuidado para não, através de contratações, de pesquisas de uhum. mercado, etc., não trazer segredos comerciais de concorrentes para cá, para dentro. Que legal, Lucas. E Lucas, eu queria saber, cara, como usar a IA para tornar o compliance mais preventivo sem transformar a empresa em um ambiente de vigilância permanente, que é um grande medo da galera, né? Todo mundo acha que está sendo vigiado o tempo todo, acha que qualquer coisa vai ser visto ou olhado com outros olhos. Como que é isso aí, Lucão? Se quiser, pode Sim, contextualizar, fica à vontade, tá? não, eu acho uma pergunta interessante. Estou fazendo o curso, né? Vou agora conseguir minha certificação de Compliance Officer, Que da tanto hora. nacional, estou buscando tanto a nacional como internacional. Dos temas discutidos foi como o compliance deve se mostrar, qual a importância da postura do compliance. E isso vai de encontro a essa questão de vigilância. Uhum. Então, nós temos que ser parceiros comerciais, não devemos ser aquela área que vai bloquear o negócio. Temos que dar o conforto aos empregados de Uhum. nos buscar como preventivamente para falar, pô, quero fazer isso, como fazer isso de forma correta. Então Uhum. não é posso fazer isso, é como fazer isso de forma correta. E acho que essa é a postura do compliance, Uhum. deve ser a postura do compliance também ao adotar a IA. Não é uma vigilância constante, não é buscar problema, é fazer uma atuação preventiva. E aí posso citar alguns exemplos de Claro, como fazer isso. claro, por favor, cita aí, Lucão. Pela minha experiência aqui, né, do que eu já vivenciei no meu trabalho aqui e conversando com outros colegas da área, uma questão muito boa para IA, você conseguir fazer um filtro de e-mails. Então, nessa empresa, há um sistema que você coloca palavras-chave para filtrar e-mails que vão sair para remetentes externos. Uhum. Então, são milhares e milhares de e-mails que são ali tagueados como potencial problema. Uhum. E aí é impossível para uma pessoa, né, um profissional do compliance, fazer uma revisão completa desses e-mails. Sim. Então, aí é um lugar que a IA poderia atuar para ela fazer um screening, né, analisar esses e-mails com base em Uhum. um prompt bem feito, falar, ó, por favor, dentro todos esses e-mails que foram tagueados, me fale qual realmente há um risco. E aí passar por uma revisão humana depois. Sensacional, Lucas. E, Lucas, eu queria saber, quando uma decisão de compliance é apoiada por IA, quem deve responder pelo erro? A área técnica, o compliance, a liderança ou a própria organização? Isso eu posso até te responder com base na lei atual de LGPD Pode e mandar. no projeto de lei que há hoje sobre IA, Uhum. que é muito semelhante e baseada, né, na lei europeia. A LGPD já exige que qualquer decisão tomada por um sistema autônomo, né, uma Uhum. IA ou qualquer tipo de algoritmo, deve passar por uma revisão humana
Inclusive, na verdade, quem é atingido, né, pela decisão pode exigir uma revisão humana. E aí o projeto de lei também traz essa questão de revisão humana para a decisão automatizada. Então, quem responder sua pergunta é o profissional de compliance. Então, ele tem a obrigação, né, de revisar. Eu acho que em qualquer área do direito, e a gente vem vendo isso em processos judiciais, e etc. Qualquer área do direito não pode se deixar a IA atuar de forma autônoma, né? Tem que ter uma revisão humana. E aí, eu acho que, só trazendo um ponto importante também, é aquilo que eu falei. O compliance, ele tem que ter um feeling humano, você tem que ter uma parceria com, por exemplo, o RH, você tem que analisar uma questão com base em todo o ambiente corporativo e no que é a empresa, onde ela quer chegar. Por exemplo, você vai ver, né, em investigações internas de ética. Não é simplesmente, aconteceu isso, esses são os fatos, essas são as evidências, a política interna diz isso, foi uma violação, então eu vou aplicar isso. Mas aí você tem que ver o resultado da investigação, como essa pessoa se insere na área dela. Não teve uma violação, ou teve uma violação leve, mas ela está trazendo muitos problemas para a área, ela tem um relacionamento ruim com as pessoas, o RH já está monitorando ela, então acho que tem que ter uma parceria aí muito grande com o RH e com os líderes, né, de cada área, para entender a situação de cada pessoa envolvida em compliance, para decidir qual que é a melhor medida a ser tomada em cada caso. Então, a IA pode até te dar um resultado prático ali. O Código de Conduta diz isso, as evidências são essas, então você tem que aplicar isso. Mas, na realidade, tem que ter uma revisão humana para ter esse feeling. Cara, é muito interessante isso que eu fico pensando. A gente sempre está falando aqui no caso de departamento jurídico, mas se aplica nos escritórios gerais, né? Se você olhar qualquer empresa, um dos pontos principais é a reputação. O compliance mexe direto com isso, porque qualquer coisa que saia, se você não tomou os cuidados, e assim, questão de tempo, não é assim, se vai acontecer, é quando vai acontecer, porque é natural, somos pessoas, qualquer lugar que tenha ser humano, pode acontecer besteira. Nenhuma empresa, nossa, não vai acontecer isso, a não ser que você seja muito pequeno e olhe lá, né? E mesmo assim existe a chance. Então, isso que você traz é muito legal, Lucão. Então eu fico pensando nisso, porque você consegue aplicar isso diretamente nos escritórios também, que tem muito receio, principalmente com o uso aí, que você está usando 300 mil IAs diferentes, você está lidando com o burnout das pessoas, e a pessoa em burnout, ou quando está na parte emocional ele não pronto e vai fazer um trabalho, ela vai tomar menos cuidado nas coisas, e a chance de acontecer um erro é muito grande, né? Não sei se estou falando besteira aqui, Lucão, se quiser comentar um pouco. Não, perfeito, e aí acho que entra outra área do compliance, que também é muito importante. Sim. Que vai ser cada vez mais importante agora, é o compliance na adoção de ferramentas de IA. Atualmente, né, na empresa onde eu trabalho, nós fizemos uma política interna junto com o time de inovação, com o legal e o compliance, para regular e para trazer todo um processo de adoção de ferramentas de IA. Então, toda ferramenta deve passar por um comitê envolvendo inovação, legal compliance e outras áreas, para analisar como ser aplicado, onde ser aplicado, quais os limites a serem aplicados. Sensacional. E acho que isso é muito importante para os escritórios. Então, geralmente o escritório não tem, né? Eu sei que muitos têm, os maiores, mas geralmente não tem uma área de especialidade de compliance interno. Então, é muito importante que, ao adotar uma IA, seja feito um trabalho interno ali de construção e treinamento das pessoas, como usar a IA e como evitar esses problemas. Então, tem que ter revisão humana dos outputs da ferramenta de IA, e para evitar exatamente isso, citação de jurisprudência que não existe, porque a gente sabe, né, que a IA traz muitas alucinações. Sim. Não, sensacional, Lucão. E eu fico pensando no negócio que é interessante isso, porque eu converso com vários escritórios, como você sabe, e às vezes eu pergunto, cara, qual ferramenta você está usando? Estou usando tal. E aí, se tiver treinamento? Ele falou, como assim treinamento? Não, os caras estão usando. Estão usando treinamento? Vai, Gabriel. Você faz ideia do que você está fazendo. Cara, é absurdo. E aí eu fico pensando isso, cara. Os caras não têm treinamento, não se preocupam com isso, e daí soltam uma informação que você, cara,
você tem que ter tomado o mínimo do cuidado, né? Lucão, eu queria saber, na sua opinião, como evitar que a IA reproduza vieses, falsos suspeitos ou interpretações equivocadas em investigações internas? Porque, como você disse, cara, se você não tomar cuidado ali no contexto, a IA pode trazer informações que são reais ou fazer uma interpretação errada, né? Ou eu tô viajando aqui, você sabe mais do que isso do que eu. Inclusive, você fez, se quiser comentar, você fez o curso de Stanford, né? Sobre a inteligência artificial, né? Sim, desde de Bruxelas, eu fiz um curso lá sobre IA, sobre a utilização de IA e as implicações legais disso. Fiz o curso da Data Privacy Brasil, de governança de IA, com base no projeto de lei. E agora fiz esse curso de Stanford, que é diferente. Ele é voltado para advogado que quer implementar a IA no seu dia a dia. Ou para líderes, né, de jurídicos internos ou escritórios que querem implementar no seu time a IA. Então, como você bem disse, é muito importante o treinamento, né? Não é só adotar e falar, por favor, né, usem. Porque hoje em dia tem pessoas de diversas idades, tem pessoas mais novas que já estão mais acostumadas, tem pessoas mais velhas que vão precisar de um tempo para aprender a usar IA, tem pessoas que têm mais afinidade com tecnologia, ou pessoas com menos. Então, você tem que se balizar ali, né, seu time. Então, é muito importante, por exemplo, você vai contratar uma ferramenta de IA, que eu até ia mencionar, eu esqueci, Claro. ter cuidado com as informações confidenciais dos seus clientes. Então, você tem que contratar a IA e negociar que não haja treinamento, né, com os dados que vão ser colocados ali na IA. E hoje em dia, a maioria das IAs oferecem isso, né? Quando é uma versão Enterprise, elas já oferecem tratamento de dados de acordo com a LGPD ou GDPR, etc. E também não treinamento da própria IA com base no que você vai fornecer, porque depois isso ele poderia, né, cuspir a informação para outras pessoas. Então, são cuidados e esse treinamento interno para todos aprenderem a usar, também como revisar os cuidados a terem no seu uso. Então, eu acho que isso é muito importante, como você disse. Sensacional, Lucas. Lucas, eu queria saber aqui uma questão final. Queria saber se a IA ajuda o compliance a tomar melhores decisões ou apenas acelera decisões que talvez continuem mal estruturadas. Você já comentou um pouco sobre isso, mas se puder aprofundar, seria ótimo, cara. Acho que isso é uma questão mais do departamento de compliance do que da IA. Então, se você tiver uma base de dados ruins, se você usar de forma errada, vai apenas acelerar o que já vem sendo feito de forma errada. Então, a IA ela vai só ampliar o que já é feito. Então, o que é importante por trás da IA? Uma base de dados fidedigna, completa, detalhada, onde você pode usar a IA. Então, se você coloca lá... hoje em dia, muitas IAs oferecem uma coisa muito interessante, que é o Vault, né? Que é você criar uma base de dados suas com que você quer que a IA trabalhe. Então, ali você tem que colocar todas as políticas internas, base de dados que você tenha criado com base em histórico, né? Assim, ela tem acesso ao histórico da empresa, de casos internos, de casos por exemplo, que criaram riscos legais, etc. Então, é muito importante essa base de dados, e aí com isso, você vai ter um output da IA mais bem estruturado. E nós sabemos que isso é uma questão geral da IA, que a IA vai reproduzir vieses com que ela foi treinada. Então, uma coisa que é muito importante a ser treinado nas pessoas, e aí na nossa empresa aqui onde eu trabalho, já vem sendo feito isso, que é um treinamento de como fazer o seu prompt. Então, isso eu acho que é importante para evitar que a IA traga, né, vieses e resultados ruins. Sensacional. Lucas, eu queria agradecer a sua presença aí no BD Law, adorei conversar com você, sempre gosto de conversar com você, por compartilhar a sua experiência com a gente. Queria saber se você tem algum contato para deixar ou mensagem final aí para quem nos acompanha. A mensagem a ser deixada é: usem a IA, mas façam isso com compliance. Faça uma política de uso, um manual para os empregados, treinamentos. É como uma adoção de uma política de compliance interna, ou uma política de corrupção, etc. Quais são as etapas, né? Você tem que criar política, treinamento interno, um suporte da alta hierarquia,
e um constante monitoramento da eficácia do seu uso. Então, acho que são essas etapas para uma boa implementação de uma IA, e entender que a IA não é um vilão, ela é uma ótima ferramenta, hoje em dia é inevitável, vendo no dia a dia, ela pode melhorar a atuação do compliance, assim, muito, mas muito mesmo. Usem da forma correta, que vai amplificar a performance do compliance de forma muito significativa. Meu LinkedIn é Lucas de Carvalho Silveira Bueno, podem me encontrar lá. E também meu e-mail, para quem quiser contato, lcsbueno@hotmail.com. Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDenLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.